Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 5 de julho, quarta-feira, da 13ª semana do Tempo Comum. Somos convidados a acolher a Palavra de Deus, a Palavra que é o próprio Cristo, o Verbo encarnado, que veio ao nosso encontro para nos conduzir à graça da vida eterna, a participarmos do grande mistério do Reino dos Céus, que foi anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos aqui na terra já trilhar esse caminho ao lado do Deus que tanto nos ama, como companheiros de caminhada, do Deus que se faz homem e vem ao nosso encontro, que caminha conosco. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós ouvimos então este breve relato do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, do versículo de 28 a 34, e nós estamos no relato. Jesus sai então do lago, vai para a região dos Gadarenos e ali encontra então, vive a experiência do homem possuído. Aqui em São Mateus, como ele busca escrever sobretudo o texto para judeus recém-convertidos, há uma maneira de se escrever para justificar e dizer que aquilo é verdade. Como? Então, para se dizer que algo era verdade, precisaria de um outro adulto, ou seja, 2 pessoas, uma como testemunha daquele ato. Logo, 2 possuídos, para dizer que verdadeiramente aquele fato aconteceu, para dizer que o fato é verídico. Então, 2 homens possuídos pelo demônio saem dos túmulos. Diz que eram muito violentos e que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, olha, a possessão que a igreja afirma possuir com toda certeza, ela é como que uma grande alienação. A pessoa, né, em si mesma não é mais, não tem mais a liberdade, poderíamos assim dizer, de filho e filha de Deus. Passa a viver, sobretudo, sobre o comando, vamos assim dizer, do espírito maligno, do espírito impuro, do demônio, enfim. Aqui, o que Jesus quer nos trazer para a reflexão?
Sobretudo, que a sua presença é uma presença verdadeiramente libertadora. Então, entendamos, queremos em nossa vida expulsar a influência do inimigo de Deus, possamos buscar o Senhor constantemente na palavra e nos sacramentos da igreja. E se também quero um caminho que eu possa constantemente viver, que possamos viver constantemente visitas frequentes ao Santíssimo Sacramento. O Senhor, a presença do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ela liberta. Olha o que acontece, sobretudo com esses dois homens endemoniados, quando veem Jesus que está passando. Eles dizem, eles gritam: o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo. Então, essa certeza da parte dos inimigos de Deus, do espírito impuro, do demônio, que há um conflito, atormentar. Nunca, nosso Senhor Jesus Cristo nunca nos atormenta, porque nós somos filhos do mesmo Pai, Abba, papaizinho. Porém, o inimigo de Deus, que é contrário à vontade de Deus, que não se conforma à vontade de Deus, ele vai dizer mesmo: viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, certa distância dali estavam alguns porcos que estavam pastando, e os demônios suplicam: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus diz: ide. Então, São Mateus não coloca aqui explicitamente, mas quando o espírito impuro começa a gritar, com toda certeza nosso Senhor Jesus Cristo diz: cala-te e sai dele. Então, o Senhor que tem a autoridade, o Senhor que tem a última palavra, pois Ele é a palavra, o Verbo encarnado, Ele tem a autoridade no céu, na terra e diante do inferno. Deus tem todo o poder. Deus quer nos salvar, o inimigo de Deus quer nos perder. É claro, o que nós precisamos também entender, sobretudo dentro dessa vivência? Há duas realidades que hoje em dia prejudicam profundamente a nossa fé. A primeira, dizer que o inimigo de Deus não existe, que o demônio não existe. E agir como se de fato ele não existisse. Ou seja, então, o que é importante nessa vida é curti-la, é buscar, vivê-la da melhor forma possível, buscar os prazeres dessa vida, porque ela é passageira, eu não sei o que será amanhã. E dessa forma, viver como se o inimigo de Deus não existisse. Então, um dos maiores trunfos do inimigo de Deus hoje em dia é justamente isto. Agir ou viver como se ele não existisse. Ou, muitas vezes, também dentro dessa mesma perspectiva, realidades que pintam ele como algo bom. Não, não é bom, de forma alguma. Alguém que quer nos destruir, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz: olha, não tenha medo daquele que pode matar o corpo, mas não pode danificar a alma. Pelo contrário, tenha medo daquele que possa matar a alma e precipitá-la no inferno. Quem faz isto? O inimigo de Deus. O inimigo de Deus. Por outro lado, nós também precisamos tomar cuidado com o enaltecimento ou o exagero, falando que tudo é a ação do inimigo de Deus. Então nós não podemos pender para os dois extremos, nem falar que ele não existe, mas também não dar palco em demasiado, porque muitas vezes, em algumas circunstâncias, parece que o inimigo de Deus tem muito mais poder e autoridade do que o próprio Deus. Não, isso jamais. Nós precisamos ter o equilíbrio diante dessas realidades. Não dizer que ele não existe, mas também não colocá-lo enaltecendo em um palco. Tudo é ação do inimigo de Deus. É claro, a tentação
ela está constantemente, é como um leão a rugir. Porém, amado irmão, amada irmã, o livre-arbítrio, muitas vezes, na nossa escolha, parte de nós mesmos. Tirando a ocasião de que, em muitos casos, há a possessão, onde há esse alienamento, a pessoa fica alienada, ou seja, ela não tem mais a liberdade de si, é controlada pela ação do inimigo de Deus. Tirando esta realidade, na grande maioria das nossas vivências, somos nós que sucumbimos às tentações. Somos nós que dizemos sim àquilo que é tentação do inimigo de Deus para nos desviar do caminho. Portanto, tenhamos cuidado em nossa vivência, em nossa caminhada, em nossa experiência de fé, para não negar a ação do inimigo de Deus e não enaltecer, dizendo que em tudo encontramos a presença dele. Amados irmãos e irmãs, quem é por nós? Deus é por nós. Quem como Deus? Miguel. Somente Deus tem força. Somente Deus tem poder. Nós somos filhos, filhas, amados por Deus. Não demos palco ao inimigo de Deus. Não vamos enaltecê-lo de forma alguma. Nós que somos cristãos, nós que somos católicos, procuremos de fato seguir o Senhor, o Deus da vida, e lutar pelo auxílio e a graça de Deus contra os embustes, as ciladas do inimigo de Deus. Que o Senhor nos ajude e nos conceda a graça hoje e eternamente. Que não caiamos no problema que esta cidade viveu. Eles não se alegraram com a liberdade dos irmãos, que viviam alienados nos cemitérios, violentos. Agora eles estão livres. Eles não se alegraram com a liberdade, porque eles estavam preocupados com a perca dos porcos, porque era o modo que eles tinham de dinheiro. Essa é uma região pagã. Mas, mesmo na região pagã, eles eram convidados a compreender a graça de Deus que os visitou. Porém, a preocupação maior deles era com os bens. A preocupação maior era com os porcos. Não foram capazes de acolher a graça de Deus. Voltando o nosso olhar ainda para o Salmo no dia de hoje, o Salmo 33 tem como resposta: esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Nós constantemente precisamos gritar a Deus, precisamos falar com Deus em nossas orações, na intimidade de filhos. A primeira leitura, por sua vez, amados irmãos e irmãs, está no capítulo 21 de Gênesis, no versículo 5, depois versículo de 8 a 20, e fala então da experiência, da promessa de Deus que se realiza na vida de Abraão. Aos 100 anos de idade, Abraão tem um filho, junto à sua esposa, Sara, que era tida como estéril, e Isaac, o filho do sorriso, para que a promessa se cumprisse. Da descendência de Abraão surgiriam grandes reis e nações. Isaac é o filho da promessa. Então, Isaac nasce. Entretanto, o menino cresceu e foi desmamado. E no dia que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho de Agar brincando com Isaac, e disse a Abraão para mandar embora Ismael. Então, Abraão passa de fato por essa dor. Ele tinha Ismael junto a Agar, a escrava, porque quando soube da promessa, Sara dizia: sou estéril, então tenha um filho com a minha escrava. E o ciúmes bate ao coração de Sara,
Então, ela pede para que Ismael possa ir embora junto com a escrava Agar. Mas ela vai embora e o próprio Deus da vida se faz presente. Agar fica muito triste porque está longe. Deus ouve o seu choro, o seu grito e diz: Deus ouviu o grito do menino e o anjo de Deus chamou do céu Agar dizendo: Que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Levanta-te e toma o menino seguro pela mão, pois farei dele um grande povo. Então, amados irmãos e irmãs, o Deus da vida que vê os nossos sofrimentos, as nossas dores e não é indiferente para conosco. Confiemos no Senhor, que a nossa vida, na alegria ou na tristeza, seja sempre na presença do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.